Fala, futuros aprovados! Boa noite, boa noite! Separei aqui 5 questões 2026 que reprovam candidatos, tá? E questõezinhas escolhidas a dedo. Vocês já perceberam que aqui a gente não repete questões? Então, galera, é tudo feito com muito amor, com muito carinho e com muita dedicação. Por isso, ó, deixa o like, curta aí, compartilhe. E galera, encare a batalha e a gente chega junto. Vamos embora! Primeira questão, gente, é uma questão lá do início do raciocínio lógico, tá? Conceito de proposição. Considere as sentenças a seguir no contexto apresentado e sem atribuição de valor lógico à variável. E ele te dá aí, ó, 5 sentenças. E aí ele diz: à luz das noções fundamentais de lógica, analise a classificação dessas sentenças quanto ao conceito de proposição e indique a alternativa correta. Galera, ele quer saber aí quem é proposição. Primeira coisa, gente, ó, proposição é sempre uma frase declarativa que tem verbo, tem sentido completo e pode ser julgada como verdadeira ou como falsa. Se eu digo para vocês, ó, veja, se eu digo para vocês, ele é professor, você vai dizer, ele quem? Apesar de ter verbo, apesar de ser uma frase declarativa, não tem como julgar essa frase como verdadeira ou falsa, porque você não sabe quem é ele. O sujeito está em aberto. A gente chama isso aí de sentença aberta. Quando a gente fala assim, ó, os alunos do exatas para gabaritar, aí você diz, os alunos do exatas para gabaritar o quê? Isso não tem sentido completo. Quando a gente fala assim, ó, os alunos do exatas para gabaritar serão aprovados no concurso desejado. Aí é proposição. Beleza? Então, proposição, ela não pode ser interrogativa, ela não pode ser exclamativa, ela não pode ser imperativa. É sempre uma frase declarativa que tem verbo, que tem sentido completo. Então vamos lá. A primeira, Mazagão está localizado no estado do Amapá. Isso é proposição. Mesmo que você não saiba, isso aqui tem como eu checar se é verdadeiro ou falso. É proposição. É declarativo, tem verbo, tem sentido completo. É uma informação que tem como eu verificar se ela é verdadeira ou falsa. Mesmo que você não saiba o que é esse Mazagão. É uma proposição. A segunda, ó, é uma sentença interrogativa. Sentença interrogativa não é proposição. A terceira, ó, entregue. Sentença imperativa. Ordens, pedidos, conselhos não são consideradas proposições. X mais 3 é igual a 10. Isso aqui
depende do valor de x. Se o x for 1, 1 mais 3 é igual a 10, é falso. Mas se o x for 7, 7 mais 3 é igual a 10, perceba que o resultado V ou F depende do valor de x. Quando eu pego algo desse tipo, é porque esse x está em aberto. Isso aí é chamado de sentença aberta. Sentença aberta não é proposição. Igualmente, ele é professor, o ele está em aberto. E a 5, o número 17 é primo. Isso é uma proposição, porque é uma informação declarativa que tem como eu verificar se ela é verdadeira ou se ela é o que, gente? É falsa. E, de fato, é uma proposição verdadeira, né? Porque 17 só divide por 1 e por ele mesmo. Então, quais são proposições aí? A primeira e quem? E a quinta. Apenas elas, Lady B. Tranquilidade. Lá no curso a gente estuda, ó, peso. Peso não é proposição. Perguntas, frases exclamativas, esse S de sentença aberta, sentença sem verbo, esse O de ordem, ordem, pedido, conselho, não é proposição. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 2, ó. No setor de planejamento da Prefeitura de Igarapé, 3 proposições simples foram estabelecidas para a análise lógica. Proposição P, Q e R. P, o plano diretor foi revisado neste ano. Q, a audiência pública foi realizada. R, o relatório técnico foi aprovado. Ao se elaborar a tabela verdade completa, que contempla todas as combinações possíveis de valores lógicos dessas 3 proposições independentes, é correto afirmar que o total de linhas obtidas, e galera, isso a gente estuda lá no nosso curso de raciocínio lógico do zero à aprovação, número de linhas numa tabela verdade. Como é que eu calculo o número de linhas? Ou ele pode falar número de combinações possíveis, VOF, ou então número de valorações possíveis, VOF, 2 elevado a N. Professor, o que é esse N? O número de proposições simples distintas. Quantas proposições simples distintas eu tenho? Quantas? 3. 3. Então, isso aqui vai ficar 2 elevado a 3, que é 2 vezes 2 vezes 2. Quantas linhas? 8 linhas, letra C. Galera, uma banca, ela sai imitando a outra. Olha. Caiu uma semelhante esse ano no Sebrasp e no Instituto AOCP, do mesmo jeito. Uma banca imita a outra. Já viu aquele negócio de todo mundo nasce original e morre cópia? É verdade. O nosso curso Raciocínio Lógico do Zero, que está ainda em promoção essa semana. Galera, a gente vê tudo para você gabaritar qualquer prova. Vamos embora. Questão 3 da Fundatec. Observe atentamente a sequência de símbolos apresentada a seguir. Sem escrever todos os termos, determine qual é a posição do termo ou quem é o termo 1483 dessa sequência. Galera, ainda o cara disse, ó, sem escrever todos os termos. Você não vai ficar que nem um doidinho escrevendo. Isso aqui, galera, a gente chama das questões carimbo. Veja o padrão aqui, ó. Sair aqui da tela. Olha o padrão aqui, ó. Veja aqui, ó, o padrão, ó. Veja aí, ó,
o padrão. É como se eu tivesse, galera, um carimbo, né? Ó, é como se eu tivesse um carimbo e vou carimbando aí 1, 2, 3, 4, 5, 6. É como se eu tivesse um carimbo de tamanho 6. O que é um carimbo de tamanho 6? Esses símbolos, eles se repetem de 6 em 6. E você não pode errar esse tipo de questão. Toda questão que tem um padrão de repetição, ela é cíclica, né? Ela tem um ciclo de tamanho 6. Os elementos se repetem de 6 em 6. É só você pegar a posição que ele quer e dividir pelo tamanho do carimbo. É como se eu estivesse carimbando aí de 6 em 6. E o resto vai indicar a posição. Então aqui 14 por 6, 2. 2 vezes 6, 12, ó. Dá 2, baixo 8. 28 por 6, dá quem? 5 passa, dá 4. 4 vezes 6, 24. 4 baixo 3. 43 aí por 6 dá 7. 7 vezes 6, 42, ó. Sobra 1. Pô, se sobrou 1, eu vou pegar o quê? A primeira figura. E a primeira figura aí, ó, é essa bolinha aí, ó, que está toda em preto. Resposta, letra A. Prof, se o resto fosse 2, seria essa aqui, ó. Se o resto fosse 5, seria essa. Você só tem que tomar cuidado quando o resto for 0. Quando o resto for 0, é sempre o último elemento da sequência. Se o resto fosse 0, ó, seria esse aqui. E a gente mostra no curso tudo isso. Beleza? Vamos embora. Ó, considere a proposição. Se Paula comprou limão, então Marcos fez caipirinha. Assinale a alternativa que apresenta a negação dessa proposição. Galera, primeira coisa, ó. Primeira coisa. Isso aqui é um sim então, né? Eu não nego sim então com sim então. Ó, eu não nego sim então com sim então. Qual é a negação do sim então? Ó, a negação do sim então é o marido safado. Professor, o que é que o marido safado faz? Ele mantém a primeira e nega a segunda. Galera, a gente chama ele de mané. Toda vez que eu quero negar um sim, então, é o marido safado. O marido safado, ele tem uma técnica. Ele mantém a primeira, ó. O que é mantém? Ele repete a primeira. O que é a primeira? O que está entre o se e o então, ó. Paula comprou limão. Galera, já dá para eliminar, ó, porque a letra C e a letra D ele nega. Eu mantenho a primeira. Só que eu troco o sim então por e. Troquei. E vou negar, ó, negar a segunda. A segunda é o que vem depois do então. O que é que vem depois do então? Marcos fez. A negação de Marcos fez. Marcos não fez. Letra A. Letra A de quê? Pô, letra A de aprovação. Letra A de aprovação. Um beijo aí no coração de vocês. Vai dar certo. Confia no processo. Show de bola? Beleza, então, ó. Mantém a primeira. Troco se então por e. E nego a segunda. A negação de Marcos fez. Marcos não fez. E, gente, já tinha matado de cara aí, né?
eliminei que eu não posso negar o sim, então, com sim, então. E para negar o sim, então, você mantém. O marido safado, ele mantém a primeirinha. E eu troco sim, então, por e, nego a segunda. Tranquilo? Galera, quem não está inscrito no canal, se inscreve no canal. Deixa o like, curte, compartilha, isso é muito importante. Questãozinha agora, gente, ó, domingo passado. Considere a sentença quantificada. Uma alegação lógica para a sentença apresentada é... Vamos lá. Galera, essa proposição tem o quantificador todo. Todo. Eu não nego o todo com todo, ó. Isso aqui é lido assim, gente, ó. Para todo x, para cada x, qualquer que seja o x. Sempre o todo eu vou negar com o existe. Ó, eu não nego o todo com o próprio todo, ó. Eu vou negar o todo, ó, com quem? Com o existe. Primeira coisa, ó, já eliminei Lady B e Lady D. E agora você tem que entender o seguinte, ó. Toda vez que eu nego uma proposição que tem um quantificador, primeiro passo, eu troco o quantificador todo pelo existe. E se fosse o existe, trocava pelo todo. E agora vou negar essa proposição que tem sua estrutura o e. Gente, quando eu nego o e eu troco por ou. Já tá errado, ó, porque ele deixou o próprio e, ó. Eu troco o e por ou. E quando eu tenho uma frase que tem o e, como é que eu faço? Nego tudo e troco o e por ou. Você vai negar isso, ó. X menos 2 menor que 4. Gente, qual é a negação de menor? Não é menor. Se eu não sou menor, eu sou o quê? Maior ou igual. Maior ou igual. Tranquilo? Beleza? Só alegria. Só que a letra B, a gente já descartou. Tá vendo? Ó? A letra B, ó, a gente já tinha descartado. E eu vou descartar a letra C que ficou. Porque, ó, ele, ao negar o menor, ele deixou o próprio menor. Já tá fora. E a letra C já tava fora, né, gente? A letra C já tava fora. Tá? A letra C já tava fora. Ó. Olha a letra E. Já tem o erro aqui, né? Tá vendo? Já ficou resposta. Então, ó. Eu troco todo por existe e nego a sentença. Não é uma sentença que tem o e. Como é que eu nego uma frase que tem o e? Nego tudo e troco o e por ou. Qual é a negação de menor? Maior ou igual. E qual é a negação de maior? Se eu não sou maior, eu sou o quê? Menor ou igual? Resposta, letra A. Fala, Michele. A gente fala já, Michele, do curso. Letra A. Tá vendo? Você já saiu eliminando um monte de questões. Beleza pura. Só alegria. Gente, ó, para quem tá perguntando ainda sobre o nosso curso, que tem rota de estudos personalizada, tem a comunidade no WhatsApp, suporte tirar dúvidas, tem o curso de exercícios, são 2 anos de acesso, o nosso curso. Vai entrar os simulados, os mapas mentais, tá? Materiais em PDF, aulas em vídeo, né? Com exercícios e também a parte teórica, tá? O plano de revisão inteligente, as aulas estratégicas, né?
sempre objetivas e focadas no que cai de verdade. Aproveite ainda esse mês, porque cada curso ele é 350, os dois juntos 700. Mas com a promoção, ó, fica 280 cada. E 280 cada, galera, é 560, né? Os dois. Só que na promoção ele tá 447. Ó, 447. Então, galera, aproveita o combo, tá? Você vai lá, aparece o de matemática lá, 280. Aí quando você clica no de raciocínio lógico, para adquirir o combo, os dois vão se juntar e vai ficar 447. Cliquei no de matemática, 280. Vai ter lá oferecendo o de raciocínio lógico. Juntou, fica 447. Se você tiver alguma dúvida, ó, mande um oi aqui nesse WhatsApp. Beleza? Gente, segue o nosso Instagram, deixa o like aí, curta, compartilha. Um beijão no coração de vocês. Valeu, fui!